Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso encontro formativo sobre a educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora Quirino, formadora da EJA da Primeira CRE, e hoje estarei como apresentadora desse encontro, que faz parte do percurso formativo organizado pela Escola de Formação Paulo Freire, para os professores orientadores da EJA na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher parda, de cabelos compridos escuros, estou vestindo uma blusa branca e atrás de mim tem uma parede cinza. Conosco nessa formação teremos as intérpretes, professora Ana Cristina de Melo Lacerda, professora itinerante do IHA na Primeira CRE, e professora Karina Mendes, professora na Escola Municipal, professora Leila Mel Menezes de Matos, da 10ª CRE, para tornar esse vídeo acessível a todos. O tema do nosso encontro de hoje é alfabetização na educação de jovens e adultos. Reflexões necessárias à ação pedagógica emancipatória. Essa formação será dividida em 3 blocos. Bloco 1, jovens e adultos, como sujeitos da EJA. Bloco 2, formação de professores alfabetizadores na EJA. E no bloco 3, apresentaremos questões dos profissionais que atuam na EJA nas nossas unidades escolares. Essa formação estará disponível na playlist do canal do YouTube da EPF e no canal do professor do aplicativo Rio Educa em Casa. Ao final do nosso encontro, não deixem de acessar o link que estará na descrição do vídeo, para que vocês possam realizar a avaliação dessa ação. Nós, formadores da EJA, da EPF e das CREs, trazemos esse debate mediante a relevância da alfabetização como meio de emancipação e transformação das pessoas e da sociedade. Nesse contexto pós-pandemia, o processo de alfabetização perpassa por novos desafios, principalmente aqueles que envolvem a continuidade do aprendizado e a reconstrução dos vínculos entre os estudantes, o professor e o contexto escolar. De acordo com os dados do IBGE de 2019, no Brasil, há cerca de 11 milhões de analfabetos. Os dados de abril de 2022 apontam que temos 24.511 estudantes matriculados nas 143 unidades escolares com oferta de EJA na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Dentre esse número, 13% estão matriculados no primeiro bloco da EJA. A partir dessa reflexão, convido a professora Ana Paula Abreu Moura, da Faculdade de Educação da UFRJ, para dialogar conosco sobre esse tema. Ana Paula Abreu Moura é professora associada da Faculdade de Educação da UFRJ, pesquisadora do Laboratório de Investigação, Ensino e Extensão de Educação de Jovens e Adultos, LIEJA, UFRJ, coordenadora do curso de especialização Saberes e Práticas da Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos, coordenadora na extensão universitária do Programa Integrado da UFRJ para Educação de Jovens e Adultos, do curso Formação de Alfabetizadores para a Educação de Jovens e Adultos e do projeto Alfabetização de Jovens e Adultos de Espaços Populares. Atuou por mais de uma década como professora alfabetizadora de trabalhadores da construção civil. Possui mestrado em Educação pela UF, doutorado em Linguística pela UFRJ,
Seja bem-vinda, professora Ana Paula. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com vocês, discutir alfabetização, porque, na verdade, assim, quando a gente está falando de alfabetização, né, nós não estamos falando apenas de processo de socialização do conhecimento. Mas antes, como eu sou uma menina disciplinada, calma aí que eu esqueci minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo encaracolado, uso óculos de aro azul, e atrás de mim tem uma estante aqui cheia de livros que a gente tenta estar trabalhando com todos eles para pensar uma educação numa perspectiva emancipatória, numa perspectiva mais digna para toda a população. E eu também estou com uma blusa coral, que é a minha cor predileta. Então, assim, voltando, falar de alfabetização para mim, primeiro é falar de algo que faz parte da minha vida, né? A minha identidade profissional ela vai se constituindo com esse viés da alfabetização a partir da minha inserção em alguns espaços. E quando a gente está falando de alfabetização, é importante assim, que fique claro, né, que a gente não está falando apenas de um processo de construção do conhecimento. A gente está falando aí de uma das ferramentas mais fundamentais para a democracia na nossa sociedade. Porque se a gente pensa uma sociedade democrática, a gente tem que pensar a sociedade democrática a partir desses mecanismos culturais que estão disponíveis, esses bens culturais que estão disponíveis, dentre eles a língua. E se é verdade que o processo alfabetizador, o acesso, a autonomia com a leitura e com a escrita, ela vai ter um viés importantíssimo aí para a socialização do conhecimento, é verdade também que em determinados momentos essa autonomia ou não da leitura e da escrita vai fazendo um movimento. Agora que eu vi que eu estou falando bem rápido, né, Ana Cristina? Deixa eu tentar falar um pouco mais devagar. Ela vai fazendo também um movimento de segregar alguns grupos. Você vai sofrendo uma série de interdições a partir do não acesso à leitura, à autonomia, né, com a leitura e com a escrita. Então, vamos nós. Quando a gente está falando desses sujeitos da educação de jovens e adultos, que foi a proposta que a Débora fez para a gente aqui no primeiro bloco, né? É importante, primeiro, que a gente entenda que quando a gente está falando de alfabetização, a gente não pode desvincular essa alfabetização de jovens e adultos das dimensões estruturais de nossa sociedade. Porque senão a gente corre um sério risco de fazer um movimento de atribuir a esse sujeito que não teve o direito à educação garantido, que não teve o direito à educação. Eu já vou avisar, olha, eu tinha combinado, gente, eu sou extremamente indisciplinada, eu tinha combinado que eu ia falar dos slides, mas pode deixar que eu já vou avisar, tá bom, Guilherme? Quando a gente for precisar colocar esses slides aqui, eu aviso. Então, assim, quando a gente está falando desse processo alfabetizador, a gente não pode fazer um movimento de separar esse processo alfabetizador das dimensões estruturais, porque quando você tem sujeitos jovens e adultos em processo de alfabetização, ainda significa que esse direito não foi garantido na infância e na adolescência. Só que ou na adolescência, o que acontece é que muitas vezes a sociedade, de um modo geral, a gente tem uma construção histórica de preconceito contra o analfabeto, e esse preconceito contra o analfabeto vai fazendo com que a gente tenha uma série de consequências aí também no processo de ensino-aprendizagem. Seja a autoestima, seja as questões de dificuldade de aprendizagem, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas quando a gente coloca essa discussão, é importante que a gente tenha clareza que a gente não pode responsabilizar a pessoa que não teve o direito à educação garantido por ela não ter esse direito. Parece uma coisa louca, né? Mas muitas vezes o que acontece é isso, e faz com que as pessoas reproduzam esse mesmo discurso. Eu tive um aluno, como a Débora falou, né, durante muitos anos, eu atuei como alfabetizadora na Constituição Civil, e eu tinha um aluno, o seu Augusto, que foi um grande professor para mim. O seu Augusto, ele virou para mim uma vez e falou, eu perguntei, né, por que o senhor está se alfabetizando agora, com 65 anos? E aí ele vira para mim e fala assim, professora, é porque eu era malandro mesmo. Porque quando eu era pequenininho, com 5 anos, todo mundo lá em casa ia para a lida. Todo mundo tinha que ir para a lida. Mas quando eu fiquei adolescente, um rapazinho,
O fazendeiro botou lá para a gente uma escola, mas era no horário da novela Jerônimo. E aí eu ouvi aquele potoque-potoque do cavalo do Jerônimo, que era uma novela de rádio que minha mãe assistia, e eu não ia para a escola não, eu queria ouvir o que ia acontecer na novela, eu queria ouvir o Jerônimo. Veja, o seu Augusto, ele faz uma reprodução de um discurso que responsabiliza esse sujeito pelo não acesso à leitura e à escrita. Ele vai fazendo uma reprodução e assumindo essa culpa individual, mas ele não questiona, por exemplo, eu acho que esse é o papel da escola, né? Refletir com ele, fazê-lo questionar o porquê que esse menino com 5 anos teve que ir para a lida. O porquê que essa escola era ofertada depois de um dia inteiro de trabalho. E o que essa escola não tem, que a novela do Jerônimo tem, que seduz ele, que faz ele ficar em casa. Então, assim, são várias questões que estão imbricadas aí. Mas uma das questões que eu acho fundamental que a gente trabalhe um pouco nessa discussão desses sujeitos da EJA é a gente resgatar um pouco a ideia desse sujeito como sujeito de conhecimento. Porque, apesar de socialmente a gente ver toda uma estigmatização desses conhecimentos produzidos fora do espaço escolar, é importante que a gente, enquanto educador, tenha claro que esse tempo que esse aluno não esteve em sala de aula não foi um tempo perdido. E aí a gente tem um papel fundamental, que é a desconstrução dessa fala do aluno, que muitas vezes chega para a gente falando, né? Porque eu vim aqui para recuperar o tempo perdido. Não, não foi um tempo perdido, foi um tempo de outras construções. Foi um tempo em que ele construiu outros conhecimentos e outros espaços e tempos que não a escola. E aí, a escola cabe um papel fundamental, que é pensar como é que esse sujeito, como é que a gente constrói esse processo de alfabetização. Nesse sentido, a gente vai retomar a discussão do sujeito em si, mas quando a gente pensa essa alfabetização e esse sujeito, eu queria pedir para o Guilherme colocar aqui para mim um slide, que é o slide que Paulo Freire fala como é que foi pensado. É o segundo slide, Guilherme, por favor, que Paulo Freire fala do processo que foi construído na década de 60, o projeto de alfabetização, e ele fala, né, como é que eles pensavam essa alfabetização. E aí o Freire, em 67, hein, gente, fala o seguinte: pensava numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da cultura, que fosse uma introdução a essa democratização, numa alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no homem não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o conteúdo que lhe oferecem para a sua aprendizagem. Mas o sujeito, na verdade, somente com muita paciência é possível tolerar, após as durezas de um dia de trabalho ou de um dia sem trabalho, lições que falam de asa. Pedro viu a asa é da Eva. Lições que falam de ervas e de uvas a homem que às vezes não conhecem ervas e nunca comeram uva. Eva viu a uva. Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato criador, capaz de desencadear outros atos criadores, numa alfabetização em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados de procura, de invenção e reinvenção. Então, quando Freire fala isso, ele nos instiga a fazer algumas perguntas nesse processo alfabetizador. Você pode passar para mim, Guilherme? Quando a gente está falando desses jovens e adultos como sujeitos aprendizes, é importante que a gente tenha clareza da necessidade de dialogar com esses sujeitos e falar com, não falar para. Falar com implica que a gente traga algumas indagações. Eu coloquei algumas aqui, mas que poderiam ser acrescidas de tantas outras mais. Quais as expectativas dos alfabetizandos quanto ao processo de alfabetização? Como o aluno jovem e adulto constrói seu conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética? O que esperamos que o jovem ou adulto saiba para que possamos considerá-lo alfabetizado? Então, assim, essas são indagações que são indagações importantes para a gente fazer desse processo alfabetizador, porque senão a gente trabalha com um sujeito abstrato. E é muito interessante a gente ver, por exemplo, muita reprodução de práticas extremamente infantilizadas
práticas que vão tentar reproduzir a própria formação dessa pessoa que está alfabetizando. Já reparou que assim, a gente tem uma questão da formação, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, e muitas vezes esse professor, quando chega na educação de jovens e adultos, ele não trabalhou as especificidades da educação no seu processo de formação inicial. Então, o que ele faz? Ele vai catando algumas atividades, vai selecionando algumas atividades alfabetizadoras e vai trabalhando na perspectiva de alfabetizar aquele sujeito. Mas quando a gente está trabalhando com educação de jovens e adultos, é importante a gente ter clareza que essas pessoas construíram outros conhecimentos, construíram leituras de mundo, mas também leitura da palavra em outros espaços. E aí, como é que a gente vai partir do pressuposto de que a gente está trabalhando com o conhecimento desse aluno se a gente não sabe que conhecimento é esse? Então, assim, primeiro, o que ele espera desse processo alfabetizador? Qual a expectativa dele? Isso é importante a gente ouvir, a gente perguntar. O que ele espera daquilo dali? Vai ter gente que vai falar para a gente, espero aprender a ler e escrever meu nome. Vai ter outros que vão falar, espero ser professor um dia, espero poder fazer uma faculdade, espero poder aspirar mais coisas na minha vida. E vai ter gente que tão massacrado que está por esse sistema, que desqualifica as pessoas que não tiveram o direito à educação garantido, que vai dizer, eu vim para a escola para aprender a ser gente. Como se não fosse. Porque essa humanidade ela é tão usurpada, ela é tão violentada quando esses direitos são negados, que essa pessoa, às vezes, nem gente ela se sente. Então, assim, o quanto que é importante, primeiro, a gente resgatar essas falas e estar desconstruindo mesmo. Como assim? Como não é gente? Essa sociedade ela foi construída a partir de trabalho de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas não tiveram alguns direitos básicos, educação, saúde, lazer, moradia garantido. Então é importante que a gente resgate isso no nosso processo alfabetizador. E aí alguém vai falar assim, poxa, mas a gente vai fazer toda essa discussão, mas e a alfabetização propriamente dita? Isso faz parte do processo alfabetizador. E uma das coisas que também faz parte é a gente tentar entender como é que esse aluno está construindo essa leitura e a escrita. Que conhecimentos esses alunos vão estar ali organizando, reorganizando, articulando, porque conhecimentos eles já têm, eles trouxeram muitos conhecimentos. E não só do mundo, mas da leitura e da escrita também. Porque eles vivem numa sociedade em que a leitura e a escrita está o tempo inteiro permeando as diferentes práticas sociais. Então, com certeza, eles tiveram necessidade de construir alguns conhecimentos. É preciso que essa escrita seja objeto de estudo. É preciso que isso seja sistematizado. E aí entra o papel da escola. Um papel que é fundamental para a gente estar pensando essa articulação entre esse conhecimento da vida e esse conhecimento da leitura e da escrita. Não dá para ser uma coisa sozinha, eu sempre falo para os meus alunos assim, o aluno não foi lá só para falar da vida dele, então não adianta você ficar só falando sobre questões da vida, sobre discussões de um modo geral, mas assim, ele foi lá porque ele quer um conhecimento que ele sabe que a escola tem. E como é que a gente consegue mostrar para ele que essa escola ela tem sentido para ele? Como é que a gente consegue construir esse sentido? Como é que a gente consegue articular as diferentes práticas alfabetizadoras, entendendo esse aluno como um sujeito aprendiz, mas que também tem muito a ensinar. Um sujeito aprendiz que vai estar o tempo inteiro trazendo conhecimentos que desafiam a escola e que muitas vezes nós, professores, classificamos como erro, porque o erro, muitas vezes, é aquilo que foge à nossa compreensão. Então, do meu lugar, eu digo que aquilo é um erro, mas é importante a gente ouvir o outro. Primeiro porque, como dizia o Freire, né, é ouvindo o outro que a gente aprende a ser ouvido pelo outro. Mas também, principalmente, para a gente poder entender que conhecimentos são esses que estão sendo construídos. Como é que eles estão organizando esses fragmentos construídos ao longo de uma vida? E isso envolve um trabalho investigativo, isso envolve a gente pensar aí
essa formação de professores, como é que essa formação de professores prepara ou não esse professor. E quando a gente fala desse sujeito da alfabetização, quando a gente fala desse processo alfabetizador, é importante que a gente tenha claro que a gente não está falando apenas de metodologias, a gente não está falando apenas de da gente compreender como esse aluno aprende, mas a gente também está falando fundamentalmente do papel que a leitura e a escrita tem na democratização da nossa sociedade. Como é que a gente pensa esse espaço da nossa sociedade? E aí, assim, isso envolve a construção de uma prática dialógica, isso envolve formar os sujeitos da escrita, impregnando essas práticas alfabetizadoras de sentido para eles, que possam resgatar algumas discussões cotidianas para eles também. Porque a gente, de um modo geral, muitas vezes faz um movimento de praticar a cultura do silêncio. O que é essa cultura do silêncio, né? Muitas vezes esses alunos chegam em sala de aula impregnados com uma concepção bancária de educação e vão fazendo um movimento de querer ouvir apenas o conteúdo escolar que o professor tem para transmitir, como se isso fosse possível. E aí vai fazendo um movimento de negação, inclusive de ouvir os colegas, de aprender com os colegas. Essa prática dialógica, ela acaba não sendo muito desenvolvida, e é preciso que a escola estimule isso. E aí a escola tem um papel fundamental para a gente estar pensando aí como é que a gente faz para trazer o conhecimento que esses alunos têm, permitir que esses conhecimentos permeiem a escola. E aí não dá para a gente simplesmente pensar um processo alfabetizador a partir de sílabas soltas, a partir de letras soltas. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente abstrai que a escrita ela só tem sentido nas suas práticas sociais. A escrita ela só tem sentido quando esse aluno consegue, de fato, construir o conhecimento acerca dela. Porque senão a gente vai ouvir o tempo inteiro aquela fala do aluno, né? Não, as letras eu conheço o nome de todas elas, eu só não sei juntar. Então, a gente, por muito tempo, acreditou que as sílabas soltas ou que as letras soltas pudessem trazer pudessem potencializar esse processo alfabetizador. Hoje a gente já avança muito nessa construção do conhecimento, já avança muito no entendimento, né, de que alfabetizar não é simplesmente grafar o nome, como historicamente, isso em determinado momento histórico da nossa sociedade isso foi muito presente. Alfabetizar não é simplesmente saber ler e escrever um bilhete simples. Alfabetizar é conseguir impregnar de sentido a leitura e a escrita neste mundo. E nesse sentido, né, a formação de alfabetizadores, ela tem um papel fundamental, né, Débora? E pensar essa formação de alfabetizadores é fundamental nesse momento. Seu microfone está fechado, Débora. Professora, essa sua fala sobre a escola, ir à escola para aprender a ser gente, é uma fala muito, muito forte, né? E, de certa forma, expressa as expectativas de muitos estudantes da EJA em relação a esse espaço escolar. Pensando nessas especificidades da educação de jovens e adultos, principalmente no processo de alfabetização, em consonância com os textos da professora Jaqueline Luzia, da UERJ, um desafio da nossa modalidade é a formação docente. A professora Jaqueline aponta que nem todos os profissionais que atuam na EJA receberam formação inicial para esse trabalho em seus cursos de licenciatura. Com isso, a formação inicial ocorre de forma concomitante com a atuação desse professor em sala de aula. No contexto da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, temos o espaço-tempo intitulado Centro de Estudos, que é destinado para 3 dimensões do fazer pedagógico da EJA:
que seriam a avaliação, planejamento e a formação docente. Esse espaço é dinamizado pelos professores orientadores, com a participação da equipe gestora e coordenação pedagógica. É um momento onde professores, tanto da EJA 1 e da EJA 2, aprofundam conhecimentos, trocam experiências, estudam e dialogam sobre o trabalho pedagógico na unidade escolar. Trago o seguinte questionamento: como esses espaços formativos podem contribuir para a superação do senso comum sobre a alfabetização na EJA? Primeiro, assim, você faz uma série de questões aí, eu vou tentar esmiuçar um pouquinho cada uma dessas questões que você traz, Débora. Primeiro, é interessante a gente pensar que todo mundo tem alguma opinião para dar sobre o processo alfabetizador. Foi construído socialmente a ideia de que você, por ser alfabetizado, pode alfabetizar alguém. Essa é uma ideia que, para quem está na sala de aula, tem plena convicção de que é uma ideia extremamente errônea, porque se a gente pensa esse professor em sala de aula, a gente vê a complexidade que é o ato alfabetizador. A gente consegue perceber todas as dificuldades que a gente vem enfrentando nesse ato alfabetizador e como que ele fica mais complexo ainda quando a gente pensa nessa dimensão da educação de jovens e adultos. Porque o que que você tem na educação de jovens e adultos? Pessoas que fizeram um movimento não puderam, né, estudar na infância, na adolescência, e voltam na juventude, voltam na vida adulta e dos idosos para esse processo alfabetizador. Então, o que você consegue perceber ali? São pessoas que foram construindo uma série de conhecimentos, pegando fragmentos de uma escola que passou aqui, de um projeto que funcionou ali, e da própria vida, e vão construindo hipóteses sobre essa leitura e essa escrita. E quando a gente faz isso, quando a gente faz esse movimento, a gente consegue perceber que a gente nunca vai ter em sala de aula um processo alfabetizador considerado, que é a perseguição da homogeneidade, né, que está muito presente na escola. Mas, socialmente, voltando àquilo que eu estava falando anteriormente, o que a gente tem? A gente tem um movimento muito forte das pessoas, de modo geral, todo mundo, o senso comum, sabe o que é alfabetização e vai trabalhando o que é alfabetização. O conhecimento das pessoas, de um modo geral, sobre o que é alfabetização vai sendo refletido, inclusive na fala de alguns alunos, que falam: olha, professora, a senhora está querendo me passar esse texto enorme aí, mas a senhora tinha que me ensinar letras, porque ele também traz uma representação do que é essa escola. E aí, quando a gente vai fazendo essa discussão, tem algumas pontas aí que eu vou tentar amarrar nessa questão que você trouxe, Débora. Primeiro, a desvalorização, né? Historicamente, a gente tem um chamado ao voluntariado para que as pessoas assumam. Tiveram campanhas na nossa história em que a gente ouvia o pessoal falar: você que é alfabetizado tem a obrigação de alfabetizar alguém, como se fosse muito fácil uma pessoa alfabetizar só por ela ter passado pelo processo alfabetizador. Isso vai revelando uma desvalorização aí desse fazer docente. Vai revelando uma desvalorização da própria docência. E do próprio docente, né? Porque, por exemplo, quando você, de alguma maneira na sua vida, precisa abrir uma ação judicial, ou fazer uma cirurgia, ninguém vira para você e fala: você que fez uma cirurgia no joelho, tem obrigação de fazer uma cirurgia em alguém. Ninguém fala: você que abriu um processo contra as Casas de Bahia tem a obrigação de abrir vários processos agora. Mas as pessoas acreditam que, por ter se alfabetizado, aquela pessoa tem a obrigação e sabe alfabetizar alguém. Quando a gente começa nesse processo alfabetizador, primeiro, o processo alfabetizador em si já é algo bastante complexo e exige formação.
E é importante, né? Débora fala que, quando ela traz esse questionamento, ela fala de licenciaturas, quando ela usa a Jaque como referência, né? A Jaqueline Luzia como referência, ela fala de licenciaturas, mas a gente não pode abstrair que tem muitas cidades que não refletem a realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, a maior parte dos professores, se eu não estiver enganado, que está atuando são professores que têm formação universitária, mas essa não é a realidade de todo o Brasil. Esse já é um ponto. Segundo ponto é que não necessariamente essa formação a nível médio ou a nível superior fez um movimento de trabalhar as especificidades da educação de jovens e adultos. Nós temos uma vasta literatura aí que vai mostrando como que, de um modo geral, você tem no sistema educacional uma prioridade com a alfabetização e com o processo educacional das crianças, entendendo aí, desejando, né, que essa alfabetização acontecendo aqui nesse período da vida, você não teria educação de jovens e adultos. Só que, primeiro, a gente, quando faz esse tipo de discussão, a gente abstrai a desigualdade social que existe no nosso país. Segundo, quando a gente vai trabalhando isso, a gente esquece que já existem sujeitos que precisam ser alfabetizados. E que esse processo alfabetizador, ele precisa ser potencializado, e quando a gente pensa essa formação, a gente tem que pensar essa formação do alfabetizador, de um modo geral, acrescida dessa especificidade do que é ser um alfabetizador da educação de jovens e adultos. Nesse sentido, a gente vem avançando, né? Historicamente, a gente tem um processo chamado voluntariado. A gente tem a Constituição de 88, colocando a educação como um direito de todos, e a LDB colocando a educação de jovens e adultos em seu papel, né, como modalidade, já indicando aí uma necessidade de assunção das diferentes redes por parte, pela educação de jovens e adultos. Essa assunção por parte das redes vai fazendo um movimento também de busca desse profissional que tenha a maior formação, ou que tenha, pelo menos, uma especificidade nessa formação. A gente tem a LDB colocando a educação de jovens e adultos, e, na sequência, tinha uma dúvida muito grande, né? Um tipo de educação que sempre foi organizada a partir dos movimentos sociais que teve no processo, na década de 60, 70, 80, você teve... Quando eu falo 60, eu estou falando antes da ditadura militar, viu, gente? E depois, um pouquinho, na década de 70, 80, você começa a ter alguns movimentos fora dessa rede pública de ensino, trabalhando a educação de jovens e adultos. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, é uma exceção nisso aí, porque a gente tem o PEG desde a década de 80, aí, com Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, sendo pensado, que posteriormente vai se transformar PEJA. Mas, de um modo geral, as redes não faziam essa assunção da educação de jovens e adultos em suas estruturas. Isso vai se refletir, essa prioridade pelas crianças vai se refletir também na prioridade na formação, porque você não tinha um movimento orgânico das universidades e dos cursos de formação de professores de nível médio, priorizando a formação desses sujeitos para a educação de jovens e adultos, considerando essa especificidade. Nesse sentido, o que a gente tem depois da LDB? Tem-se uma necessidade, né, de se pensar o que é essa educação de jovens e adultos. Nós colocamos lá que ela tem que ir para a gente, mas o que é isso? E aí o CNE, o Conselho Nacional de Educação, a partir da sua Câmara de Educação Básica, vai fazer uma solicitação para a construção de um parecer. E o parecerista, professor Jamil Cury, vai fazendo um movimento que difere da maioria dos pareceres, né, porque é um movimento construído coletivamente, em que ele vai ouvir os fóruns, ele vai ouvir os vários movimentos, construir plenárias para poder entender aí o que está sendo chamado de educação de jovens e adultos e pensar esse professor para a educação de jovens e adultos. Eu vou pedir para o Guilherme colocar aqui um slide que o parecer SEB número 11, né, /2000, ele vai estar colocando o seguinte: com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a educação, para a EJA, deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade diferencial dessa modalidade de ensino. Assim,
esse profissional do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente com essa parcela de estudante e de estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um professor aligerado ou motivado apenas pela boa vontade, ou por um voluntariado idealista, e sim um docente que se nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como formação sistemática requer. E aí, assim, quando o parecer coloca isso, ele vai sinalizando que tipo de profissional é esse. Se quiser tirar, pode tirar, tá bom, Guilherme? Ele vai sinalizando que tipo de profissional é esse. A educação de jovens e adultos não pode ser um espaço de adequação de carga horária. Ah, eu já tenho a aula aqui de manhã, já tenho aula à noite e já tenho aula, então eu consigo encaixar aqui a educação de jovens e adultos nesse horário aqui. Então, assim, não dá para ser assim. Essa educação de jovens e adultos, ela tem que ser pensada, esse professor da alfabetização de jovens e adultos, ele tem que ser pensado para essas especificidades da modalidade. O município do Rio de Janeiro, durante muito tempo, pareceu entender muito isso. E eu acho que continua entendendo essa necessidade dessa formação. Durante o ano de 2003 e 2008, por exemplo, eu participei de várias formações com o município do Rio de Janeiro, em que nós tínhamos uma interlocução muito grande nessas formações, o tempo inteiro dialogando com os professores, pensando essa construção para além dessa interlocução com esses sujeitos externos aí, representados pelas universidades naquele momento, mas também pensando como é que esses sujeitos externos poderiam estimular essa organização que a Débora falou agora há pouco aqui, quando ela vai trazer a apresentação desse bloco. Então, assim, quando a gente pensa essa formação de alfabetizadores, primeiro, a gente precisa pensar na formação específica. Esse professor alfabetizador, ele precisa saber, e nesse momento a gente tem um problema quando a gente pensa na formação, que é uma dicotomia que existe no nosso sistema formativo, né? Por quê? A gente tem aí o profissional da letras que vai conhecer um pouco mais, com maior profundidade, a língua, o português, e a gente tem o pedagogo que vai pensar nesse processo. Mas esse profissional que vai se debruçar sobre o conhecimento da nossa língua, ele não é alfabetizador. E esse profissional que é alfabetizador, muitas vezes não tem a carga necessária no seu processo formativo para poder entender, por exemplo, algumas ocorrências na escrita dos alunos que vão refletir conhecimento do sistema de escrita alfabética. Então, nós temos uma língua que é muito complexa, nós temos letras que vão fazer o movimento de representar diferentes sons, assim como nós temos sons que vão representar diferentes letras. A gente, para além dessa discussão do processo alfabetizador, tem uma discussão que é uma discussão do conhecimento da nossa língua que esse alfabetizador também precisa ter. E nem sempre a gente tem isso no nosso processo formativo. Então, assim, a clareza, por exemplo, de quando a gente está falando de vogal, a gente não está falando das 5 representações gráficas da vogal. A gente está falando da vogal na sua perspectiva mais ampla, a gente está falando de 12, a gente está falando das 7 orais e das 5 nasais. Então, quando a gente está trabalhando com esse aluno, por exemplo, a gente tem que ter clareza de que esse aluno não necessariamente traz consigo a compreensão do direcionamento da escrita. Porque impregnados que fomos do conhecimento da língua escrita desde pequeno, a gente acaba fazendo um momento. Você quer que eu pare? Eu vi que a intérprete parou. Quer que eu dê uma paradinha para você poder organizar? Ok, vou continuar aqui, hein, gente. Então, assim, a gente tem uma questão aí que... Só um minutinho, gente. Só ver aqui. Ah, tá. Tudo bem. Vamos esperar a intérprete, então, para poder garantir a acessibilidade, né? Voltou, pronto. Ana Cristina está com a gente de novo. Então, vamos nós. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com os alunos, muitas vezes a gente olha para um adulto e pensa, bom, ele sabe questões mínimas, mas não necessariamente. Já repararam, por exemplo, que tem alunos
que vão fazendo um movimento de... Eles têm espaço no caderno, mas se o professor parou lá no quadro, naquele ponto, naquela palavra, ele faz a mesma pausa e ele vai para a parte de baixo, porque assim, ele ainda não aprendeu a questão do direcionamento da escrita, não está claro para ele esse direcionamento. Então, de entender, por exemplo, que a escrita começa da esquerda para a direita, quando chega na direita, ela vai para a parte de baixo, ela vai para a linha de baixo. E quando ela vai para a linha de baixo, ela não continua no mesmo espaço, ela volta para a esquerda. E aí, assim, a gente passa um tempo explicando isso para o aluno, e quando a gente vai trabalhar com matemática, a gente tem que desconstruir isso, porque as 3 primeiras operações vão fazendo o movimento de começar da direita para a esquerda. E aí, quando o aluno pensa, não, a língua é uma coisa, a escrita é uma coisa, as palavras são uma coisa, os números são outros. Não. Aí você apresenta a divisão, as operações de divisão. Aí, quando você vai apresentando essas operações de divisão, você volta novamente para a orientação espacial, que vai estar trabalhando aí na perspectiva da esquerda para a direita. Então, assim, veja, são muitos conhecimentos complexos. Para nós que construímos isso na infância, isso está entranhado, isso está presente de uma maneira que a gente não consegue dimensionar para o outro sujeito que está ali. As letras, por exemplo, quando a gente vai estar trabalhando essas letras, imagina, para mim está claro o que é a diferença entre uma arroba e um A, mas aquilo não necessariamente está claro. Eu estou citando exemplos que a gente fez uma pesquisa no programa que eu coordeno, no ano de 2012, que mostrava assim, a confusão que alguns alunos faziam, por exemplo, do ponto de interrogação, de exclamação e do i. Que aí um aluno vira e fala assim, não, esse i aqui levou... A gente perguntou se ele sabia o que era aquilo, ele falou, esse i aqui levou um vento e ficou de cabeça para baixo. Então, assim, qual é o conhecimento do sistema de escrita alfabética que a gente, enquanto alfabetizador, tem para a gente poder estar entendendo os diferentes processos que os alunos vão estar desenvolvendo durante essa produção da escrita? Essa é uma pergunta fundamental, porque a partir do momento que eu tenho clareza de quais são as fragilidades formativas que eu consigo ver onde é que eu preciso avançar. Mas é preciso que a gente tenha clareza. E para isso não dá para ser um profissional que chega e pega na correria as atividades que faz com criança e leva para a sala de aula. O adulto tem que ser colocado no seu lugar de adulto. Então não dá para a gente ter um monte de material com imagens extremamente infantilizadas, linguagens extremamente infantilizadas. Porque quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo novamente para aquele aluno que ele está no lugar errado e na hora errada. E aí a gente não pode, enquanto escola, enquanto responsável por um processo formativo, reproduzir todo esse massacre que a sociedade, de um modo geral, faz com as pessoas que não têm autonomia com a leitura e com a escrita. A gente vê a forma como as pessoas se referem às pessoas não alfabetizadas, na verdade, assim, utilizando isso como um xingamento. Só que quando faz isso numa perspectiva de que a responsabilidade é individual daquele sujeito, e não uma responsabilidade coletiva, não uma responsabilidade social. Porque com os impostos daquele sujeito, eles estão pagando aquela escola, eles estão pagando as estruturas sociais, das quais todos usufruímos. Mas nem todo mundo tem o direito à educação garantido. E quando a gente pensa nesse processo formativo desse alfabetizador, a gente tem que ter clareza que ele envolve o conhecimento, que é um conhecimento do sistema de escrita alfabética, que é um conhecimento das metodologias que eu estou utilizando em sala de aula. É necessário que a gente tenha clareza. E aí não é achar que eu vou pegar o método tal, vou seguir do início ao fim, e esse método tal, do início ao fim, vai me dar a solução para as questões. Não. A educação, a alfabetização de jovens é extremamente complexa. Essas pessoas construíram... por exemplo, quando a Débora faz uma chamada aí falando da pós-pandemia, né? E muita gente fica angustiada, né? Como é que eu faço para vir pegar essa pessoa de onde ela parou e continuar o processo? Primeiro, que não dá para fazer isso. Não dá para continuar um processo de onde parou. Segundo, que na educação de jovens e adultos isso está o tempo inteiro presente. A gente está em sala de aula com sujeitos que foram construindo fragmentos desse processo formativo e que a gente precisa ter formação suficiente para entender
que é isso aqui que está sendo construído? Nós, por exemplo, nós fizemos um trabalho com um grupo de pesquisa da UFRJ, em que a gente fazia um movimento nesse trabalho de identificar se os alunos conseguiam focar a atenção na estrutura da palavra e não no seu sentido. Porque na educação de jovens e adultos, o que a gente vê? A gente vê uma busca o tempo inteiro desse sentido para o aluno. E aí a gente pegava e colocava algumas imagens do mundo adulto, isso é importante que a gente frise, né? Não dá para a gente trabalhar com a criança, com o adulto, com imagens do mundo infantil, porque a gente o tempo inteiro está dizendo para ele, você está no lugar errado, na hora errada. Essa é uma crítica, inclusive, à estrutura física das escolas, que muitas vezes vão fazendo um movimento de ter carteiras para acomodar o corpo da infância, ter murais para acomodar os trabalhos da infância, mas não pensa nesse aluno adulto. Não são poucos os locais em que a gente olha e a pessoa fala, não, porque não dá para colocar os trabalhos dos alunos porque o mural é só para as crianças. Por que o mural é só para as crianças? Por que a gente não pode ter um lugar específico na escola para a produção dos alunos adultos? Por que eles não podem se ver enquanto produtores de cultura também? Por que a gente nega esse espaço para eles? Eu sou professora de estágio, como eu falei aqui para o pessoal antes de começar. Então, assim, às vezes eu chego em alguns espaços em que para acomodar o corpo adulto é difícil. Aquele espaço foi feito para a infância. Parece coisa mínima, né? Mas, na verdade, essas coisas vão dizendo muito sem falar. Essas coisas vão colocando esses sujeitos no lugar da infância e mostrando para eles o seguinte: você está na hora errada, no tempo errado, esse espaço aqui não foi feito para você. E, pelo contrário, a rede tem que dizer o tempo inteiro: essa escola é sua. Você precisa também se sentir pertencente a essa escola e precisa sentir que essa escola pertence a você. Então, eu já vou chamar a Débora aqui para trazer as perguntas, mas essa é uma reflexão que eu queria que a gente fizesse. É como que esse espaço da escola é um espaço de construção de identidade. E a gente não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso do lugar da docência, não pode esquecer isso do lugar da discência, do lugar do aluno. É preciso que a gente entenda que essa produção de sentido, essa produção da nossa identidade, ela está naquele espaço da escola também. E como que, de fato, a gente faz com que a EJA seja respeitada e seja valorizada nesses diferentes espaços. Nesse sentido, quando a Débora começa falando, ela traz os espaços do CEES. Se é verdade que é importantíssimo essa interlocução com as universidades, com os espaços formativos direcionados para a formação de professores, e aí já vou falar aqui antes que eu esqueça, a gente está abrindo agora, na semana que vem, inscrição para o curso de especialização, a pós-graduação Lato Sensu, de educação, na área de educação de jovens e adultos, é o curso de especialização Saberes e Práticas da Educação Básica, na UFRJ, gratuito, funciona, as aulas são aos sábados, mesmo entendendo que o professor precisa descansar, mas as aulas são aos sábados para garantir a presença desse professor que trabalha à noite, e as inscrições começam na semana que vem, no dia 14, e vão até o dia 30. Então, é importante que as pessoas interessadas, a nossa principal interlocução é com os professores da rede, esse curso é direcionado para isso, e as inscrições vocês conseguem acessar o edital, tanto as CREs devem estar enviando, né, que a gente enviou, pedindo que enviassem, como também a gente enviou para a gerência, pedindo que enviasse, e como também vocês podem pegar o edital no site da Faculdade de Educação da UFRJ. E, em fevereiro, a gente vai abrir inscrição agora em dezembro. Em fevereiro, a gente tem um curso de extensão, que é um curso um pouco mais curto, 60 horas apenas, mas que é um curso direcionado para a formação de alfabetizadores. Então, eu falei logo antes que eu esqueça, e todos dois são gratuitos. A nossa ideia é conseguir dialogar com esse professor. E aí, voltando, sem esses espaços que eu citei aqui, a UF também tem espaços, a Unirio, o UERJ tem muito. Então, assim, a gente tem a Rural, tem várias instituições públicas que têm espaços para essa discussão da formação de alfabetizador, mas também tem o espaço da escola,
que é um espaço que aí eu acho que o professor orientador pode ter um papel fundamental aí nessa organização, de estar pensando como é que a gente vai e consegue construir na escola espaços coletivos, porque às vezes a docência se constitui num processo muito solitário, né? A gente fica com os nossos dilemas, construindo as nossas atividades, mas uma das coisas que eu aprendi, tanto no meu processo de formação enquanto docente da educação básica, quanto agora, a partir da extensão universitária, é que a gente se fortalece muito quando a gente está no coletivo. Então, esses espaços dos centros de estudo são fundamentais para a gente estar pensando exposições de práticas nossas, exposições de dúvidas, trazer a escrita do aluno. Gente, olha só, eu estou com essa dificuldade aqui, o aluno está apresentando isso aqui, eu preciso de uma saída, me ajuda aí, quem é que já passou por essa experiência, quem é que tem condições, tem textos, quem é que pode, se ninguém conhece texto, quem é que tem articulação com alguém que pesquise isso, que pode trazer um texto para a gente poder estudar aqui. A escola, os centros de estudo, tem que ser lugar de fortalecimento, tem que ser lugar em que esses professores possam, de fato, estudar. Estudar, porque a gente precisa entender que a profissão que escolheu não nos permite parar de estudar. A nossa formação, ela é permanente, como já dizia Paulo Freire. O tempo inteiro nós precisamos estar aprofundando um pouco, e é muito engraçado, gente, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem muita coisa que a gente não sabe. Mas isso é bom, isso coloca a gente no movimento de busca, no movimento constante. E essa interlocução, ela vai trazendo para a gente muitas questões sobre outros olhares. E aí, nesse sentido, eu vou chamar a Débora aqui, porque parece que os professores também querem dialogar conosco, né, Débora? Antes de começar as perguntas, eu gostaria de trazer apenas 2 pontos sobre o centro de estudos, né, que são espaços onde a gente precisa qualificar esse debate sobre a modalidade. E também eu gostaria de trazer esse ponto que você trouxe, professora, sobre colocar o adulto no seu lugar de adulto, né? É muito importante que nas práticas da educação de jovens e adultos, quando a gente pensa nessas ações, isso seja levado em consideração. E pensando nessa literatura de formação de professores, é importante destacar como a troca de experiências faz a diferença nessa formação. Nesse segundo semestre, nós, formadores da EJA, estamos promovendo encontros com os professores orientadores de cada CRE. E, a partir deles, foram construídas algumas perguntas referentes à alfabetização na educação de jovens e adultos. Questões essas que fazem parte do fazer pedagógico dos nossos profissionais. Selecionamos algumas perguntas e gostaríamos de ouvir, professora, suas contribuições sobre o assunto. Olá, professora Ana Paula. Meu nome é Márcia, sou da nona CRE. Eu gostaria de saber, além do material Rio Educa fornecido pela Prefeitura, quais outras fontes que nós poderíamos estar encontrando materiais para alfabetizar nossos alunos da EJA? Agradecemos à professora orientadora Márcia pela pergunta. Sobre esse tema, a professora Eliane e Antônia, do CIEP José Pedro Varela, da primeira CRE, perguntam sobre como iniciar o trabalho de alfabetização e o uso da leitura nesse processo. E a professora Cecília, da Escola Municipal Professor Lourenço Filho, da segunda CRE, gostaria de saber sobre processos de alfabetização mais efetivos. Ok, Débora, é sempre bom assim ouvir as professoras, né? E essa interlocução, ela fica mais viva, né? Quando eu vejo a Márcia, por exemplo, falando aqui nesse vídeo, eu fico pensando, né? No meu processo alfabetizador, quando eu inicio o processo alfabetizador, do lugar da docência, e que eu cheguei naquela sala de aula e eu olhava aqueles alunos, formada na perspectiva de dar aula para criança e adolescente, chego num container e dou de cara com um monte de operários que eles queriam saber quanto tempo demora para me alfabetizar, como é que vai ser esse processo, vamos ter cartilha, não vamos ter cartilhas? E assim, são muitas as perguntas e que a gente, enquanto alfabetizador, fica numa situação difícil para encontrar tantas respostas. Primeiro, assim, Márcia, você fala, né, do material do Rio Educa, e a gente tem várias prefeituras, assim como a do Rio,
várias prefeituras de São Paulo, de Minas, do Paraná, produzindo material. As universidades também. Você encontra muita coisa na internet das universidades também produzindo. Nós mesmos vamos lançar agora, ou em dezembro ou em janeiro, nós vamos lançar e vamos deixar com o pessoal da gerência e das CREs alguns materiais que a gente vem produzindo, pensando aí nesse universo da educação de jovens e adultos. Mas eu acho que, fundamentalmente, vocês têm um espaço que é um espaço que ajuda vocês, que é o espaço dos CEs, a olhar e falar, olha, essa atividade aqui, que eu encontrei lá na Prefeitura de São Paulo, ou essa atividade que eu encontrei com o pessoal da Prefeitura do Paraná, isso aqui serve até a página 2. Nesse momento aqui, eu acho que dá para a gente utilizar essa atividade, mas essa outra aqui a gente pode fazer uma adaptação para atender esse ou aquele caso, porque tem um olhar aí, Márcia, que é um olhar para esse sujeito. E aí não existe um modelo pronto. Vocês vão tendo acesso a vários materiais e vão aprendendo aí a fazer uma adaptação para atender aquele sujeito que está ali dialogando com vocês. E isso é muito importante que a gente entenda, né? Porque esse professor, nós professores da educação básica, professores do ensino superior, precisamos nos entender e exercer, né? Nos fazer intelectual da educação, que pensa, que elabora, que produz. E aí, nesse sentido, pensar esse início do processo alfabetizador, como a Débora trouxe outras perguntas ali. Primeiro, voltando lá à questão que eu falei anteriormente, entender, né, o que mobiliza esses alunos. Porque eles são mobilizados. Porque se eles estivessem acomodados, eles não estariam em sala de aula. Eles estariam nas igrejas, nas suas casas, nos bares, em outros espaços que poderiam trazer conforto e lazer. Porque na sala de aula é importantíssimo que nós, enquanto educadores, tenhamos a compreensão de que é um lugar que traz prazer, mas que também é um lugar que traz dor. Porque vai lembrando a esse aluno de momentos da trajetória dele, vai trazendo para ele sentimentos de impotência quando ele não consegue fazer essa ou aquela atividade. Então, é importante que a gente possa fazer trabalhos, assim, não existe uma receita pronta, mas para a gente pensar esse início a partir da identidade, a partir dessa identidade desses alunos, com suas histórias, com seus nomes, trazendo aí uma série de atividades que possam trabalhar essa questão da identidade para que eles possam se ver enquanto sujeito e se entender enquanto sujeito, e a escola também possa fazer isso. Vou tentar ser mais breve nas minhas respostas. Tá desligado seu microfone, Débora. Tá ótimo, professora. Essa pergunta sobre o material didático foi realizada pela professora orientadora Márcia Silva, que é da 9ª CRE, da Escola Municipal Professor Fábio César Pacífico. Agora, nós temos uma pergunta. Pode passar, por favor? Olá, professora Ana Paula. Eu sou Dário Miranda, eu sou PO do CIEP Professora Célia Martins Mena Barreto, em Bangu, da 8ª CRE. E eu estou aqui representando a escola para fazer uma pergunta sobre a alfabetização de jovens e adultos no EJA, porque nós acreditamos que um dos principais desafios da alfabetização de adultos seria a falta de motivação dos alunos, também um sentimento de inferioridade e o medo do insucesso. Quais seriam as melhores maneiras de a gente lidar com essas questões, com esses problemas? Desde já, obrigado. Então, Dário, essa pergunta que você faz, primeiro, assim, eu quero retomar o que eu acabei de falar, né? Motivados esses alunos estão. Porque se eles não tivessem motivados, eles não estariam ali. Porque o que acontece? De alguma forma, algo está mobilizando eles, seja a família, seja o trabalho, alguma coisa está mobilizando. O que eu acho que a gente precisa ver é como é que a gente dá sentido a esse processo. Como é que a gente consegue trazer esses alunos num processo de sedução mesmo para a aprendizagem. Como é que esse trabalho que está sendo desenvolvido pode estar fazendo com que eles reflitam sobre a própria vida, mas também sobre esse processo de construção do conhecimento deles. O que eles estão querendo ali? Essas são perguntas que a gente precisa fazer. O que
que mobiliza esses alunos. E eu tenho uma experiência muito engraçada do lugar de professora, que eu sempre fazia um movimento, quando terminava a minha aula, dos alunos falarem como é que foi a aula. E aí o aluno vira assim para mim, o aluno da Construção Civil, e fala assim: professora, graças a Deus que hoje a gente parou de falar de obra, porque a senhora ficava falando de tijolo, ficava falando de uma série de coisas que o engenheiro fala isso para a gente, a arquiteta fala isso para a gente, quando a gente chega na escola, a gente queria falar de mulher, de pagode, de música. Ainda bem que a senhora mudou o assunto e agora, hoje eu fiquei feliz. Então, assim, tem essa fala desse aluno, ela me persegue durante todo esse tempo. Já faz tempo que eu saí de sala de aula de EJA, da educação básica, mas ela me persegue, porque vai me mostrando o seguinte: eu preciso ouvir o aluno. Eu preciso ouvir o aluno para saber o que dá sentido para ele. E aí, a partir daí, eu construo a minha prática. Porque o que acontece? A gente vive num país em que o desemprego está muito grande. Então, essa história de que eu estou aprendendo para conseguir um melhor emprego. Mas é até a página 5, porque esse aluno sabe que tem muito doutor aí que não tem emprego hoje. Eu estou querendo aprender para ajudar o meu neto. Eu estou querendo aprender para assinar um cheque. Aí, quando a gente fala esse negócio de assinar cheque, a gente sabe que hoje em dia dificilmente alguém assina cheque, é cartão. Então, assim, na verdade, o que esse aluno está trazendo para a gente eu estou querendo aprender porque isso tem um sentido na minha vida. Eu sofro uma série de interdições. Então, o que a gente precisa identificar, Mário... É Mário? É Dário. Dário. O que a gente precisa identificar, Dário, é o que produz sentido para esse aluno. E isso aí não tem jeito. Isso aí é só ouvindo esse aluno. É a gente vendo, por exemplo, eu fiz um trabalho com o povo da extensão, numa escola municipal, em que a gente foi discutir a questão do preconceito racial. E foi muito interessante, porque o aluno, tem um aluno que vira e fala assim: olha, eu sempre achei uma injustiça uma série de coisas, mas eu nunca consegui falar isso com palavras. Agora que a gente está discutindo isso, eu consigo falar isso com palavras. Agora eu estou entendendo. Então, assim, nós temos também uma outra situação na extensão universitária, que essa é triste, mas gerou uma série de risadas na equipe com a professora alfabetizadora, porque, na verdade, uma aluna vira e fala assim: professora, eu acho muito importante que a senhora saiba que talvez o meu marido apareça aqui. Meu ex-marido, na verdade, porque eu larguei ele. Porque eu passei uma vida inteira acreditando que era normal ele me bater. Eu passei uma vida inteira ouvindo da minha mãe, das minhas tias, do pastor da igreja, que eu tinha que obedecer ao meu marido. E aí, quando eu vim para a escola, eu comecei a discutir uma série de coisas aqui que eu vi que estava errado isso. E quando a senhora traz a questão da Lei Maria da Penha, não. Aí eu vejo que não. Ela falou assim: eu resolvi largar o meu marido, expliquei para ele por que eu estava largando ele. Ele falou que vinha aqui falar com a senhora. E aí a alfabetizadora falou: meu Deus, onde é que eu fui me meter? Mas da importância, né, dessa educação ter sentido para essa aluna. E aí ela finaliza dizendo: agora eu estou me sentindo até mais jovem. Então, assim, o quanto que essa educação, ela não pode simplesmente ser uma educação para que essa pessoa, esse processo alfabetizador não pode se restringir à escrita de um bilhete simples, não pode se restringir à assinatura de um nome, mas tem que servir para uma releitura desse mundo e, essencialmente, para o nosso lugar nesse mundo. Esse seria um modo, né, professora, de trazer a motivação a esse estudante da EJA, né, que é a questão que o professor orientador Dário Miranda traz, né, que é do CIEP Célia Martins Mena Barreto, da 8ª CRI. Agora... E assim, essa questão que o Dário traz, Sim. o professor Dário traz, a gente vai encontrando uma série de dificuldades mesmo. Do aluno que chega, está com sono, está cansado. O aluno que chega e olha aquilo dali e fala assim: não, hoje é vídeo? Então eu vou para casa, vídeo eu assisto em casa. Então, são processos que desafiam a gente a pensar, e esse pensar não pode ser um pensar individual, ele tem que ser um pensar coletivo. Da escola sentar e pensar as várias formas, porque se eu tenho uma ideia, quando eu estou com outro, essa ideia pode ser reconfigurada e pode ser melhorada. Nesse sentido, a escola em si é um espaço de fortalecimento. Ela precisa ser um espaço de fortalecimento. É um espaço dialógico, né, professora, como o Paulo Freire diz, né? Sim.
Então, agora, podemos para a próxima pergunta, por favor? Olá, tudo bom? Me chamo Angélica Aguiar, sou professora alfabetizadora de uma turma do PEJA aqui, de uma escola na 11ª CRE, Escola Municipal Rodrigo Otávio, e a minha dúvida é: existe alguma técnica que ajude quando o aluno adulto troca muitos fonemas? Desde já, muito obrigada aí, tá? Pela atenção de vocês. Fico aguardando a resposta. Além dessa pergunta, a gente traz também uma pergunta relacionada à alfabetização de alunos público-alvo da educação especial. Essa questão é a professora Rosa, da Escola Municipal Lourenço Filho, e a professora Denise, do CIEP Avenida dos Desfiles. Gostaria que a senhora pudesse falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Ok, primeiro vou deixar um abraço aí para a Angélica, da Rodrigo Otávio. A gente fez algumas atividades lá e vamos voltar a fazer, viu, Angélica, com a extensão universitária, e que os meninos sentem muita falta. Hoje a gente vive um corte de verbas da universidade que impede a gente de ter transporte para locomover equipe e equipamento. Então, mas a gente vai estar tentando resolver essa questão aí para voltar o diálogo com a Escola Rodrigo Otávio. Primeiro, da troca de fonemas, né, que é colocado pela professora. Primeiro, a gente precisa entender aí uma discussão que diz respeito à destituição de direitos. Muitas vezes, esses alunos tiveram direito à educação negado, mas também tiveram o direito à saúde negado. Então, é muito interessante as pessoas falarem, porque os alunos da escola privada conseguem se alfabetizar, os alunos da escola pública não. Primeiro que isso é uma falácia. A escola pública é um lugar de muita potência. Eu reivindico esse lugar da escola pública o tempo inteiro, porque nunca na minha vida eu pisei numa instituição privada. Minha formação no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, toda foi feita em instituições públicas. E eu reivindico muito esse espaço. Quando a gente fala das dificuldades de aprendizagem dos alunos e por que alguns que estão em alguns espaços conseguem avançar e outros não, a gente precisa entender isso na sua dimensão social, na sua dimensão política, na sua dimensão econômica. Já vou chegar na técnica, viu, professora? Mas aí a gente precisa entender isso para a gente poder perceber, por exemplo, que quando um aluno de uma classe média alta, começa a apresentar dificuldades, a família tem não só o direito à educação, o direito à saúde garantido, como ela também tem condições de trazer alguns outros especialistas para ajudar nesse processo. Então, você vai ter aí a fono entrando, você vai ter a psicopedagoga entrando, às vezes o psicólogo, e aí você tem todo um aparato ali para ajudar esse menino, essa menina a avançar. Isso é importante que a gente deixe claro, porque senão fica parecendo que é simplesmente uma questão de competência de escola A ou de escola B, e tira isso de uma discussão, de uma dimensão muito mais ampla, que é a questão do direito à saúde. A gente está em sala de aula com algumas pessoas que têm algumas questões que sequer têm diagnóstico. Imagina, se eu sei que eu tenho uma questão, mas eu não sei qual é, eu não tenho como atacar essa questão. Eu não tenho como tentar resolver. Na medida do possível, eu vou tentando criar paliativos. Então, assim, especificamente nessa questão da troca de fonemas citada pela professora, a gente tem aí essa troca de fonemas, ela sendo ocasionada tanto pela semelhança gráfica na escrita, quanto pela semelhança sonora. E é preciso, primeiro, que a gente entenda o que está ocasionando isso aí. No que diz respeito à ação, vai depender muito dos sujeitos que estão ali e do que a gente conseguir identificar. Fica muito difícil desse lugar aqui falar, olha, professora, faça dessa forma ou faça de outra. É claro que a gente tem pistas de um modo geral, mas você vai conseguir estar identificando melhor a partir do momento em que você consegue saber exatamente o que é aquilo. Então, assim, você tem a possibilidade de criar jogos que estimulem e explorem mais essa questão visual também, para poder estar estabelecendo essas diferenças. Criar jogos em sala de aula que trabalhem com os pares mínimos, associando a imagem, explorando um pouco mais esse recurso audiovisual, claro, tendo cuidado que essa imagem tenha aí o caráter adulto, e não trazendo imagens infantilizadas para esses sujeitos, mas que possam estar fazendo um processo de associação entre
entre aqueles fonemas que são trocados e a imagem, para ir começar estabelecendo isso. Outra possibilidade também é fazer alguns jogos. Eu sinto tanta... quando a gente começa a discutir isso, né, eu vejo o universo que a gente tem da alfabetização, o quanto que a gente pode explorar uma série de questões nas escolas e com as escolas, né? No caso, eu falando do lugar da universidade, né? E com as escolas. Porque, por exemplo, você pode apresentar uma série de jogos com cartões em que você deixa ali só a lacuna daquela consoante que representa o fonema que está sendo trocado. E aí você pode associar isso à imagem. Se ele coloca de um jeito, ela vai estar escrito de um jeito. Digamos, se você está, por exemplo, e aí eu estou falando uma coisa bem básica mesmo, se você está falando de galo e calo, são coisas diferentes, mas foneticamente é muito próximo. Graficamente, você tem uma distinção. E aí, quando você começa a fazer, por exemplo, o trabalho com cartões, associando à imagem, você já começa a trabalhar com o aluno outros recursos para que ele possa avançar nessa troca de fonemas. Mas é importante, primeiro, que a gente entenda o que está ocasionando e, a partir daí, a gente pense coletivamente como é que a gente pode estar construindo atividades para trabalhar aquilo. Então, vão ter vários processos aí que precisam ser trabalhados, desde espelhamento de letras até troca de fonemas que às vezes acontece na fala, que aí não tem jeito, é a fono que tem que estar ajudando, trocas de fonemas que acontecem na escrita, que aí o pedagogo e o psicopedagogo podem estar ajudando mais a partir de atividades direcionadas, atividades específicas. Essa questão da exploração audiovisual, eu acho que é uma questão muito chave para a gente estar pensando nessa construção de atividades específicas para esse tipo de questão. Ok, Débora? Ótimo, professora. Agora vamos para mais uma pergunta. Pode passar, por favor. Olá, eu sou a professora Lise, do CIEP José Pedro Varela. Leciono na EJA 1, Bloco 1. A minha pergunta é: qual a sua sugestão de estratégias de alfabetização em uma turma com perfil heterogêneo? Isso é, onde há na mesma classe alunos na fase inicial da alfabetização e alunos que já estão na fase final deste processo. Obrigada. Obrigada, professora alfabetizadora Lise Coutinho, do CIEP José Pedro Varela. Além da professora Lise, nós temos também mais duas professoras que fizeram perguntas sobre esse tema, que seria a professora Carla, da Escola Municipal Calouste Gulbenkian, e a professora Paula, da Escola Municipal Professor Lourenço Filho. Ok, Débora. Os nomes são Lise fez a pergunta, e Carla e Paula fizeram também a mesma pergunta. Okay. Lise, Carla e Paula. Então, professoras, eu costumo dizer, Lise, Carla, Paula, que fizeram essa pergunta, eu costumo dizer o seguinte: eu me achava muito injustiçada assim que eu comecei a dar aula para alfabetização de jovens e adultos, porque eu me vi numa turma em que tinham todas as séries, todos os anos, né? Na minha época era série, eu não sei a minha idade agora, mas assim, do ensino fundamental 1 numa mesma sala. Eu falava assim, gente, mas deve ser muito bom trabalhar só alfabetização, deve ser muito bom trabalhar só com o segundo ano, deve ser muito bom trabalhar só... E a gente tinha, na Constituição Civil, o que você tinha? Uma escola para toda a obra. Então, aqueles alunos do ensino fundamental 1 frequentavam a mesma escola. Isso se constituiu como um elemento extremamente desafiador, e naquela época eu me achava uma injustiçada, porque tinha que dar conta daquilo tudo. Hoje eu percebo o quanto que eu fui privilegiada de ter que enfrentar esse desafio logo no início do meu processo formativo. Eu começo com esse desafio aos 19 anos. E aí, assim, eu fui, a partir desse movimento que a gente tinha na obra, né, de ter uma turma para dar conta de tudo, a gente foi nas reuniões de professores discutindo como é que a gente faria isso. E aí a gente estabeleceu uma metodologia
que eu acho que eu falo da Constituição Civil, mas na verdade serviria para toda a educação de jovens e adultos, que é como é que você tem um fio condutor que vai nortear a discussão e a partir daquele fio condutor você vai construir atividades para os diferentes níveis de aprendizagem. Porque, às vezes, a gente está numa sala de aula e a gente fala assim, não, esse pessoal aqui está mais ou menos no mesmo passo. Aí entra alguém, pronto, já... Então, é preciso que a educação de jovens e adultos construa estratégia nesse sentido. A gente vem trabalhando um pouco na extensão universitária da UFRJ, na produção de material didático, pensando a partir dessa lógica. Como é que a gente, de um fio condutor, seja ele uma música, um texto, uma imagem, a gente constrói. E como é que... Aí você vira para mim e fala assim, mas como é que a gente faz isso na prática? Professora, falar de fio condutor é fácil, mas como é que a gente faz isso na prática? Então, assim, quando a gente, por exemplo, está trabalhando com um texto, a gente tem esse texto, a gente pode estar explorando a leitura desse texto, aproveitando os alunos que já conseguem ler, convidando os alunos que ainda estão nesse processo inicial a ouvir, a contribuir. A gente pode estabelecer algumas perguntas de interpretação que serão respondidas primeiro oralmente por toda a turma, e nesse momento a turma está toda junta. Todo mundo está participando. Essa oralidade ela precisa ser explorada em sala de aula, ela precisa ser o tempo inteiro valorizada em sala de aula. Depois, no segundo momento, pode ser que você tenha que pegar mais especificamente as questões do sistema de escrita alfabética com determinado aluno, que está no processo mais inicial, e esse outro aluno que já consegue ler e escrever alguma coisa, mas ainda tem dificuldade, pode iniciar utilizando algumas palavras daquela para formar outras palavras, outras frases, ou fazendo a interpretação escrita daquelas palavras, daquelas perguntas que foram respondidas oralmente. Então, assim, se você tem uma temática, se você tem um texto, se você tem uma imagem, uma música, servindo como um fio condutor, você está agregando todo mundo ali naquele primeiro momento e depois você vai desmembrando a partir daquele fio condutor as atividades específicas para cada nível de aprendizagem. Ao mesmo tempo que essas pessoas estão juntas, elas também estão fazendo o movimento de serem estimuladas. E aí isso dialoga um pouco com aquela perspectiva que o professor Dário colocou lá atrás. Porque, assim, como é que você mobiliza? Porque, imagina, eu vou ficar fazendo... eu pego um texto, discuto o texto, aí eu vou fazer desdobramento da palavra, escolho uma palavra daquele texto e vou fazer desdobramento com toda a turma. Aquele aluno que já consegue ler aquela palavra, ele não vai encontrar sentido naquilo. Mas se ele já consegue ler aquela palavra e não consegue ainda formular respostas escritas, ele pode ter outra atividade que seja uma intermediação. Aquele aluno que já consegue ler aquela palavra e consegue responder por escrito a interpretação, ele vai fazer o movimento, pode fazer o movimento de se sentir desafiado a ir além, a fazer mais um pouco de desafio, a enfrentar mais um pouco de desafio nessa questão escrita. Então, é importante que a gente tenha clareza, assim, que na sala de aula a gente nunca vai ter uma turma homogênea. Na educação de jovens e adultos, essa heterogeneidade, ela aumenta, sim, de uma maneira exacerbada. E é preciso que a gente, enquanto alfabetizador, construa as estratégias. Essa questão do fio condutor, de você ter um fio que vai estar traçando aí a discussão, vai estar apontando a discussão, e a partir daí você ter atividades específicas, eu acho que é fundamental quando a gente pensa uma turma muito marcada pela heterogeneidade, que é a característica da educação de jovens e adultos. Espero que tenha respondido. Com certeza, professora. Suas contribuições são sempre maravilhosas. Agora, nós vamos para a próxima pergunta, por favor. Olá, meu nome é Maria Perpétua, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal Professor Lourenço Filho, aqui no Grajaú. Nós temos a educação de jovens e adultos e também o Fundamental 2. Nesses dois segmentos, nós temos assim, uma grande preocupação, que é a questão da alfabetização. É um consenso entre os professores que esse é o grande gargalo, esse é o grande nó. Eu queria ouvir você um pouquinho, Ana Paula, sobre essa questão. Como é que as disciplinas podem desenvolver isso? As disciplinas História, Geografia, Língua Portuguesa, Ciências. Como que esses professores podem planejar as suas aulas, tendo em vista essa necessidade de alfabetizar os alunos? Obrigada. Muito obrigada pela pergunta, coordenadora pedagógica Maria Perpétua,
da Escola Municipal Professor Lourenço Filho, da 2ª CRI. Professora, gostaria também de trazer uma pergunta da professora Silvana Fernandes, do CIEP Samuel Weiner, sobre trabalho pedagógico com pautas étnico-racial e sobre a mulher. Ok, Débora, então, voltando à primeira questão, que são duas questões distintas, né? Quando a gente pensa no planejamento das aulas e a gente pensa nesse professor de áreas específicas, é importante a gente ter clareza de uma coisa: essa não pode ser uma ação individual do professor. Não dá para o professor de geografia pensar como é que eu dou conta da alfabetização, não dá para o professor de história pensar como é que eu dou conta. Essa tem que ser uma ação coletiva da escola. E da escola construindo estratégias para que possa avançar. Porque, por exemplo, eu sou professora de história, eu tenho conteúdo específico daquela disciplina. Eu não tenho condições de dar conta, enquanto eu estou dando aula, de dar conta de alfabetizar aquele aluno. É claro, eu tenho que ter um olhar para aquele aluno, um olhar específico, mas a escola, no seu conjunto, envolvendo aí os professores da EJA 1 e da EJA 2, precisam pensar como é que potencializa esse processo alfabetizador, porque, de fato, corre o risco da gente dar uma certificação vazia. O que eu chamo de certificação vazia, né? A gente responsabiliza o aluno novamente, porque o aluno vai avançando, mas sem ter o conhecimento que aquele certificado diz que ele tem. Então, o Estado vira e fala: eu fiz o meu papel. E aí esse aluno acaba se sentindo, mais uma vez, culpabilizado. Então, acho que tem algumas estratégias e cada vez a gente sente muito isso. Eu sou professora da pedagogia, mas eu também trabalho com as outras licenciaturas, e eu vejo, por exemplo, um olhar das outras licenciaturas muito voltados para essa formação específica das suas áreas. O povo de história trabalhando os conteúdos específicos da história, geografia, a mesma coisa, matemática, a mesma coisa, e vários desses alunos que hoje já estão fazendo estágio obrigatório, estágio não obrigatório, estágio remunerado, trazendo como é que eu faço, né? Eu estou com um aluno no 6º período, no 6º ano, mas que não sabe ler e escrever. Então, assim, essa não é uma questão para aquele aluno especificamente, para aquele estagiário, para aquele professor. Essa é uma questão para toda a escola. E é importante que toda a escola seja envolvida nisso. Tanto os POs, quanto os professores da EJA 1, quanto os professores da EJA 2. Não dá para um professor de história virar e falar assim: não, eu fui formado para trabalhar com história, então eu vou trabalhar com história e sinto muito, eu não tenho condições de alfabetizar. Assim como não dá para a coordenação pedagógica, para os professores orientadores, exigirem que esse professor alfabetize. Então, assim, como é que vocês constroem estratégias dentro da escola para potencializar essa leitura e a escrita desses alunos? E aí é importante, né, que a gente tenha, para esses alunos especificamente, textos curtos, textos mais direcionados, e que a gente possa estar tendo um apoio aí para explorar um pouco mais essa leitura e essa escrita. Mas esse não pode ser um movimento do aluno. A escola tem que, do professor, a escola tem que construir estratégia coletiva para trabalhar com essa questão. Porque senão a gente sai do lugar de responsabilizar o aluno pelo não direito à educação e entra no lugar de responsabilizar o professor porque ele não consegue trabalhar algo para qual ele não foi formado. Então, assim, essa tem que ser uma ação coletiva da escola, essa não pode ser uma ação individual. E, nesse sentido, a pergunta que a professora faz é muito interessante, porque como é que a gente faz para planejar essa aula? Como é que esse professor de história faz para planejar essa aula? Esse professor de geografia faz para planejar essa aula? Isso tem que ser levado em consideração. Esse planejamento dessa aula não pode partir do princípio, se a gente tem ali naquela turma pessoas que têm dificuldade com a leitura e com a escrita, não pode partir do princípio de que isso não existe. Pelo contrário, ele tem que partir do princípio de que isso existe e isso tem que ter uma articulação com o restante da escola. Pronto, Débora. Está desligado. Então, professora, a próxima pergunta é também sobre esse tema de alfabetização dos alunos na EJA 2. Pode passar, por favor, Guilherme. Olá, eu sou a Aline, professora orientadora da Escola Municipal Irã. Eu gostaria que a professora Ana Paula falasse um pouquinho sobre a alfabetização dos alunos da EJA 2, quando o estudante chega na EJA 2, nos anos finais, com defasagens na alfabetização.
Sobre essa temática, a professora orientadora Gisele Luanda, do CIEP Enfio, também pergunta sobre o trabalho na alfabetização na EJA 2. E a professora Beth Martini, da Escola Municipal Professor Lourenço Filho, pergunta sobre o desenvolvimento do trabalho pedagógico de alfabetização pós-pandemia. Como é possível dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem? Então, primeiro, assim, é bom ouvir o nome das professoras, né, que a gente vai lembrando de momentos passados. A Gisele Luanda, eu lembro dela recepcionando alunos nossos lá na Francisco de Castro, alunos do estágio. Então, prazer aí te ouvir, Gisele, receber essa pergunta. Eu acho que, assim, tem algumas questões que eu acabei não respondendo uma questão da coisa, então vou tentar fazer uma junção de algumas coisas nessa resposta. Então, assim, primeiro, essa questão dos alunos chegando na EJA 2 sem estarem completamente alfabetizados, com uma série de lacunas, defasagem, eu acho que isso é um ponto para a gente, enquanto escola, repensar. É um ponto para a gente, como eu falei anteriormente, pensar coletivamente que estratégias que a gente vai montar, porque não adianta deixar o aluno continuar nesse processo sem que tenha estratégias para que ele, de fato, faça parte do processo. E aí, nesse sentido, eu acho que os POs podem estar construindo, junto com os professores da EJA 1 e da EJA 2, estratégias para pensar saídas, para pensar como é que a gente, ao planejar as atividades, leve em consideração essas questões que estão presentes nesse processo. E aí, nesse momento, a discussão que eu fiz anteriormente do trabalho do fio condutor, da questão do universo heterogêneo em sala de aula, ela também se aplica, ela também vai estar permeando essa discussão. Eu esqueci o nome da professora, mas teve uma professora que falou sobre o trabalho das questões étnico-raciais. A professora Silvana Fernandes, do CIEP Samuel Weiner. A professora Silvana Fernandes vai trazer aí a experiência dela de trabalho com as questões étnico-raciais, com as questões da mulher. Eu acho, assim, que a escola é preciso que ela se veja de uma maneira muito mais ampla, no sentido de como é que a gente constrói práticas pedagógicas que ajude o aluno a avançar na leitura e na escrita, mas ajude o aluno a avançar na leitura e na escrita para a compreensão desse mundo. Então, assim, se eu estou trabalhando com esse aluno da educação de jovens e adultos e não trago, por exemplo, a discussão étnico-racial, eu estou deixando uma falha grande no meu processo formador. Porque para a gente poder compreender essa sociedade, é preciso que a gente compreenda como é que ela se estruturou. E como ela está estruturada numa perspectiva que reafirma o racismo estrutural, numa perspectiva que vai estar criminalizando a pobreza e, ao mesmo tempo, marginalizando questões específicas, seja de raça, seja de gênero. Então, assim, como é que a gente pensa essas práticas? E aí não dá para a gente simplesmente fazer um movimento de trazer a discussão étnico-racial no mês de novembro por causa do Dia da Consciência Negra. É preciso que essa discussão esteja permeando, é preciso que esses alunos comecem a refletir sobre essas questões que estão presentes na nossa sociedade e que muitos deles acabam sofrendo na carne e na pele esse preconceito, seja pelo preconceito de ser pobre, preconceito por conta de questões raciais. Então, se a gente não consegue entender que isso faz parte da dimensão estrutural da nossa sociedade, que isso faz parte de uma discussão política, de uma discussão econômica, de uma discussão social, cultural, se a gente simplesmente atribui isso a atitudes individuais e não trabalha essas outras dimensões, a gente acaba deixando uma lacuna muito grande nesse processo formativo. Então, é importante que a gente consiga olhar para esse processo e entender que é necessário que essas discussões apareçam não só no sentido de trabalho de conteúdos, mas principalmente no sentido de trabalhar com esse aluno uma ação emancipatória na perspectiva dele poder se entender nesse mundo, na perspectiva dele poder, assim, eu conversando com alunas da graduação,
e algumas delas falando que, na verdade, quando começaram a fazer graduação, é que se reconheceram como negra, que elas sempre se chamavam morena, mulata, mas ela falou assim, professora, eu não sei como é que eu fazia, eu dizia que era parda, eu tenho cabelo black, e eu dizia que eu era parda. Então, assim, esse reconhecimento de si, esse reconhecimento da história do Brasil, ele precisa estar presente desde o processo alfabetizador, para a gente poder entender os diferentes mecanismos que regem a sociedade. Então, o trabalho com a dimensão de gênero, o trabalho com a dimensão étnico-racial, ele tem que estar presente desde o processo alfabetizador, seja a partir de discussões, dinâmicas, textos. A gente vai encontrando, enquanto professor de alfabetização, uma série de estratégias para trabalhar isso. E é importante que a gente entenda, ensinar a ler a palavra não pode estar descolado da leitura de mundo. Essas duas discussões, elas têm que estar imbricadas. E aí a gente tem um papel fundamental a cumprir aí na hora que a gente senta para planejar essa ação. Porque, por exemplo, quando a gente planeja uma ação, se não está claro para a gente de onde é que a gente está saindo, também fica difícil a gente estabelecer onde é que a gente quer chegar. E aí, quando a gente pega alguns materiais, por exemplo, é muito comum, eu vejo muito isso nos meninos, né, que estão em processo formativo. Olha, assim, professora, eu peguei essa atividade aqui, é de alfabetização, será que dá para eu usar? Aí eu falei, vamos lá, vamos pensar. Qual é a intenção? Qual é o objetivo dessa atividade? Qual o princípio do sistema de escrita alfabética que essa atividade está trabalhando? Mas calma aí, é esse princípio? Mas você não trabalhou isso com outra atividade? Ah, mas a atividade era diferente, mas o princípio é o mesmo. Qual o princípio do sistema de escrita alfabética que você já trabalhou e que você está deixando de trabalhar para reforçar outro que já foi trabalhado? Então, assim, essa clareza, essa intenção. Qual é a minha intenção quando eu trabalho essa ou aquela atividade? Como é que eu faço para organizar meu planejamento de uma maneira que eu saiba, olha, eu já passei por isso aqui, agora eu quero chegar aqui. Como é que eu faço esse movimento? É preciso que essa docência ela seja tomada na sua completude, que a gente possa, de fato, entender essa docência a partir desse lugar de professor que formula, de professor que organiza, de professor que constrói, de professor que elabora, de professor que é um intelectual da educação, que não é um mero executor, mas que usa a educação com toda a sua potencialidade para a leitura da palavra, mas também para a leitura desse mundo, para ajudar esse aluno a entender melhor esse mundo e se entender nesse mundo, o que é fundamental. No que diz respeito ao que a Beth pergunta, eu acho que nesse momento, por exemplo, a gente tem uma dianteira aí enquanto educação de jovens e adultos, porque diferente da criança, né, que tem aquele período da alfabetização que foi interrompido, esse adulto ele já foi interrompido várias vezes nesse processo de alfabetização. Ele já teve esse processo de alfabetização várias vezes interrompido. Então, o que a gente precisa fazer é ver o que esse aluno já conseguiu avançar do sistema de escrita alfabética, o que esse aluno precisa avançar ainda. E, para isso, tem que ter um olhar investigativo. Tem que ter um olhar para essa produção do aluno, para a gente poder dar continuidade. Dar continuidade entendendo que, e isso eu acho que as instituições, de um modo geral, fizeram pouco. Eu discutia isso essa semana na universidade. A gente está saindo de uma pandemia e quase que entrando de novo com essa subvariante que chega, e a gente viveu um período de instabilidade emocional muito grande, que vai aí estar trazendo uma série de consequências para várias dimensões da nossa vida. Então, é importante que a gente, nesse momento, entenda, primeiro, que esse aluno da educação de jovens e adultos ele já teve esse processo de alfabetização interrompido várias vezes. Que o trabalho que a gente vai fazer agora no pós-pandemia não difere muito do trabalho que a gente usualmente faz na educação de jovens e adultos, que é sentar com esse aluno e ver o que ele já sabe, o que ele não sabe, como é que a gente faz para avançar. Diferente da criança, esse aluno já teve esse processo interrompido várias vezes. É claro que essa interrupção que a gente tem nesse momento da pandemia é uma interrupção marcada por perdas, é uma interrupção marcada por sofrimento e por muito luto, e por muita instabilidade. Isso a gente precisa trabalhar como um todo em todos os alunos. Agora, a questão da aprendizagem do sistema de escrita alfabética em si,
Eu acho que nesse momento a EJA já tem uma ferramenta para isso, que é a gente pensar como é que a gente olha esses alunos, é a gente pensar como é que a gente identifica ali o que eles já sabem do sistema de escrita alfabética, o que eles não sabem, para a gente poder dar continuidade. Acho que agora respondi, né, Débora? Sim, muito bom, professora. Professora, é sempre um prazer ouvi-la, mas infelizmente estamos chegando no final do nosso encontro. Gostaríamos muito de agradecer a sua participação, que abrilhantou muito nossa formação com um debate potente sobre a alfabetização da EJA. Professora Ana Paula, eu passo a palavra para suas considerações finais. Não vou falar muito não, porque eu já falei bastante, né, Débora? Primeiro, assim, queria dizer que é um prazer sempre estar com vocês, discutindo educação de jovens e adultos, e mais especificamente alfabetização. Eu acho que essa interlocução entre a universidade e a educação básica, ela é fundamental. Fundamental não só para a educação básica, mas principalmente para a educação superior também, para a gente poder repensar as nossas estratégias de formação, para a gente poder pensar, reconfigurar, né, o nosso fazer docente e a nossa produção do conhecimento também. Acho que quando a gente fala de alfabetização, o que eu queria deixar bem marcado aqui, né, é o papel que nós, educadores, temos. O papel que nós, educadores, temos e precisamos reivindicá-lo. Não é à toa que toda vez que tem disputa de projeto de mundo, a educação é tão atacada. Porque nós podemos fazer a diferença na sociedade, mas temos que ter clareza do que estamos fazendo. Então, aquilo que o parecer fala lá atrás, do professor da EJA, que não pode ser um professor aligerado, que não pode ser uma adequação de carga horária, isso é muito importante. Nós estamos trabalhando com pessoas que já tiveram o direito à educação negado muitas vezes. Muitas vezes essas pessoas, ao longo de uma vida, tiveram o direito à educação negado. Enquanto educadores, enquanto pessoas comprometidas com a docência, nós não podemos estar no lugar daquele que vai novamente negar esse direito. Então, o compromisso, a forma como eu olho para esse processo, como eu compreendo ele em sua inteireza, como eu olho para esse processo e penso, olha, aqui eu já fui, aqui eu preciso avançar, entendendo que na educação de jovens e adultos ainda tem um outro movimento, que você pode dizer assim, olha, aqui, essa parte aqui do sistema de escrita alfabética eu já trabalhei, agora eu tenho que avançar aqui, mas aí chega um novo aluno que você tem que começar um processo diferenciado com ele. Então, essa questão está sempre presente na educação de jovens e adultos. E eu acho que, assim, para a educação de jovens e adultos, é necessário que a pessoa, para atuar na educação de jovens e adultos, é necessário que a pessoa tenha fundamentalmente compromisso. Compromisso com o fazer docente, compromisso com a população mais vulnerável, compromisso com o direito, com a garantia do direito à educação, que muitas vezes foi negado para essa pessoa. Espero que a gente possa estar em outros momentos, cara a cara, conversando, trocando ideias. Como eu já falei para vocês no início desse encontro, a gente vai ter 2 momentos na UFRJ agora, com certeza a UF, o UERJ também terão, mas nós vamos ter 2 momentos em que a gente pode estar conversando, estando mais próximo. Tem o curso de especialização, que a gente vai estar abrindo inscrição no dia 14 de janeiro. As aulas são presenciais aos sábados, gratuitas, e é uma pós-graduação lato sensu, e a gente vai ter aí, e vocês podem pegar a informação no site da Faculdade de Educação da UFRJ. E a gente vai ter o curso de extensão, que é um curso mais curto, especificamente para alfabetização, e é um curso que vai acontecer no mês de fevereiro, de 6 a 16 de fevereiro, e as inscrições vão acontecer agora no mês de dezembro, ok? E qualquer informação a gente vai estar passando para a gerência, vai estar passando para as CREs, para que vocês possam também ter acesso a essa informação, para além do nosso site, né? E se vocês quiserem também, podem seguir a gente nas redes sociais, nós temos 2 Instagrams, tem o Lieja, o Instagram do Lieja, Lieja, e tem também o Instagram da eja.ufrj, que é do programa de extensão que eu coordeno, que vocês podem estar pegando ali uma série de informações. O que a gente vem fazendo na área de educação de jovens e adultos pela UFRJ sempre passa por esses canais.
Então, venham dialogar conosco. Professora, sua fala nos emociona e é uma grande inspiração para nós profissionais de educação de jovens e adultos. Gostaríamos muito de agradecer às intérpretes que fizeram um belo trabalho e possibilitaram que essa live fosse acessível a todos. Suas chefias, pela parceria, toda a equipe de formadores da EJA, pela organização do encontro, aos profissionais da EJA que nos mandaram perguntas. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, fique tranquilo que enviaremos em breve a resposta por e-mail. Agradecemos também a toda a equipe da Escola de Formação Paulo Freire, ao Guilherme, a professora Denise, a professora Ana Cristina e a professora Rita. E, finalmente, agradecemos a você, profissional da EJA, que está participando desse percurso formativo. Não deixe de conferir também o encontro anterior sobre práticas inclusivas na EJA, que está na playlist do canal do YouTube da EPF. Não se esqueçam de acessar o link e preencher o formulário da avaliação dessa nossa formação, ok? Termino com uma frase de Paulo Freire. Ensinar inexiste sem aprender, e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Até o próximo encontro. Tchau!